Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quinta-feira nós temos a presença da Fernanda Vanucci. Fernanda, um beijo, boa tarde, obrigado por vir ao programa. E também do Rogério Conde. E nesse primeiro bloco do programa eu quero comentar sobre a exumação do corpo do filho da Débora, que hoje está à frente do grupo Mães de Maio, em razão do extermínio de várias pessoas que aconteceu anos atrás. E ontem estiveram em Santos diversas autoridades, inclusive legistas de São Paulo, fazendo exumação, porque no corpo do filho da Débora foi mantida, um absurdo isso, né? Mas ele foi enterrado com a bala que causou, com certeza, o seu falecimento, não é? O Edson Rogério Silva dos Santos, que foi assassinado no dia 15 de maio de 2006. Boa tarde, Fernando, obrigado pela participação. Você tem acompanhado a luta da Débora, né? Uma luta bastante difícil, né? Porque quando você tem um ente querido, como o caso do Edson, um filho, e não há palavras para expressar a dor da Débora. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, Rogério Conde, os telespectadores do Ação e Reação. Realmente, a gente vem acompanhando essa trajetória da Débora, né, do Grupo Mães de Maio, desde quando eu assumi a Coordenadoria da Mulher, enquanto eu estava lá, a Débora nos procurou, essas mães que sofrem diariamente a perda dos seus filhos, né, e ela é incansável na luta, está sempre em São Paulo, em movimentos, na questão dos direitos humanos, falando com o ministro, enfim, a Débora, ela não se cansa, né, de brigar pela dignidade na morte do filho dela. É isso que ela quer, que o filho não seja enterrado injustamente, colocado, né, como um criminoso. E hoje, vendo a imagem, ontem eu infelizmente não pude estar ao lado da Débora por conta dos compromissos, e hoje, vendo a imagem dela no jornal, eu fiquei muito, muito, muito triste. Eu queria deixar aqui a minha solidariedade, dizer que nós estamos juntas. A Débora, inclusive, foi a pessoa que brigou para que a gente pudesse ter o CRAV em Santos, que hoje a Unisantos, através do deputado Paulo Alexandre, né, nós tivemos uma reunião no escritório com ele, e ele prontamente resolveu encabeçar essa luta. Hoje Santos, fora São Paulo, é a primeira cidade que recebe o CRAV, que é o Centro de Referência e Atendimento a Vítimas, né? E a Débora briga muito por isso, porque no estado de São Paulo faz todo um diferencial para essas vítimas, para as mães, né, que muitas vezes se sentem acuadas, se sentem com medo e querem fazer uma denúncia, ou precisam de um tratamento psicológico. Então, hoje, a Débora, ela tem essa conquista, foi a primeira pessoa a brigar pelo CRAV, e o CRAV hoje é uma realidade. Inclusive na visita do governador ao Concais, ele anunciou, né, o CRAV. Então essa foi uma luta da Débora. E a gente imagina a dor, né, da Débora, como todas as mães que a gente conhece, que fazem parte desse movimento Mães de Maio, quando vem seu filho sendo exumado, né, e para poder, como ela falava, meu filho foi enterrado com uma bala na coluna. Então deve ser realmente um sentimento dolorido. Rogério, o IML na época, isso foi em 2006, né? Os equipamentos não estavam funcionando, então eles não puderam retirar a bala, porque os equipamentos do IML não estavam funcionando. Para você ter uma ideia, esses crimes de maio, como são chamados, em 2006, 500 civis foram mortos entre o dia 12 e 21 de maio. Por isso chamado movimento dos crimes de maio, não é? Mas o que chama a atenção, hoje a gente vê no noticiário, eu queria fazer aqui um parênteses da questão da forma da execução que foi feita com essas pessoas, mas como pode, nos dias de hoje, um IML
né? Isso eu estou dizendo há 5 anos atrás, não sei qual é a realidade do IML de hoje, talvez não seja muito diferente, né? Mas como pode o IML os equipamentos não estarem funcionando? No mínimo, espero que hoje estejam funcionando, né? Espero. É verdade. Primeiro, boa tarde aos nossos telespectadores, a Fernanda, é um prazer estar com você no programa de novo, o Augusto. Realmente, esse episódio foi lamentável, né? Mais um episódio triste na história, que mancha a história da nossa sociedade. Esses crimes foram crimes bárbaros que ocorreram naquele momento. Foi uma época realmente em que muita coisa estava acontecendo. Nós, não muito diferente da nossa realidade atual, muita violência, né? As famílias, realmente, a gente está sofrendo muito com isso, porque muitas famílias acabam se dissolvendo, porque muitos jovens sem uma atividade, acabam ficando ociosos, muito desemprego, muita coisa que acaba destruindo a família. Nós falamos a falta de áreas de lazer e de atividades na Zona Noroeste. Inclusive foi um próprio telespectador que mandou um e-mail para cá reclamando disso na Zona Noroeste, da falta de equipamentos de lazer. Que vem a complementar uma união familiar, né? A gente precisa não só de trabalho, como de lazer também. O caso do IML é uma daquelas coisas inexplicáveis que acontecem, né? Como é que um IML, um Instituto Médico Legal, trabalha sem conseguir completar a sua atividade de forma correta. Então, como é que a gente vai enterrar um óbito, qualquer que ele seja o motivo, sem que o trabalho tenha sido realizado no instituto adequado? Então, realmente, a gente tem a lamentar e esperar que isso tenha sido momentâneo e que hoje esteja funcionando de forma correta. Eu não sei dizer como está trabalhando hoje, mas a gente sabe que os equipamentos, nesse sentido, ficam sempre deixados em segundo plano, infelizmente. Eu acho que cada vez mais a gente percebe que alguns equipamentos, não só do município, mas do Estado também, sofrem talvez com a falta de atualização, né, de modernização. É verdade. A gente vê um exemplo, as delegacias, né, infelizmente, o estado das delegacias hoje é deplorável. Precisa haver um grande investimento. Eu não sei nem se o Estado tem esse dinheiro. A gente pode até fazer uma outra crítica, que eu acho que vale. A gente critica, às vezes, para que as coisas melhorem. Para evoluir, né? Para evoluir. Por exemplo, a central de atendimentos do Estado não funciona nos finais de semana, de leitos, de vagas. A do município funciona. A do Estado, infelizmente, inclusive isso já foi até motivo, uma oportunidade que eu tive com o deputado Paulo Alexandre, pedi a ele que tomasse alguma providência nesse sentido, para que a central de vagas, do Estado, você não pode se adoecer ou tiver um problema na sexta-feira, no final do dia, ter que esperar até segunda. Então, eu acho que isso é uma falha que precisa ser corrigida. Eu acho que deveria haver uma reestruturação de atendimento social na Zona Noroeste. Eu tive reclamações que, por exemplo, o Centro da Juventude, que é um equipamento do município, não funciona adequadamente. Já a delegacia... A própria delegacia da mulher, a gente que trabalha a questão da mulher, que é na Zona Leste, que é na Cis Correia, a Zona Noroeste merece uma delegacia da mulher lá na Zona Noroeste, porque a mulher que é vítima de violência na Zona Noroeste, que sai muitas vezes sem um dinheiro, porque ela está fugindo do agressor, né? Isso a gente vê casos e mais casos, sai com os filhos, ela tem que se dirigir até o Gonzaga. A gente já vê a dificuldade das pessoas que moram no entorno irem até aqui, né? Você mora próximo ali da Cis Correia. A mulher já às vezes não se encoraja a ir ali que está perto. Imagina quem está nos morros, na Zona Noroeste, para se dirigir até lá. Então, na realidade, a gente vê que a Zona Noroeste acaba sempre ficando em segundo plano. E a gente tem uma cidade na Zona Noroeste,
que não pode ser esquecida, né? E eu sempre falo, assim como na área continental, Caruaru, Monte Cabrão, aquele pessoal que também muitas vezes acaba se sentindo o filho rejeitado, né? Eu tive várias vezes andando em Caruaru, Monte Cabrão, eles falam, pô, nós somos os filhos de Santos criados por Bertioga, né? Assim como na Zona Noroeste, o pessoal de lá fala, eu vou para Santos. Então não se sente na sua cidade, onde mora, onde paga os seus impostos, onde faz... Isso é muito cruel, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa atenção. A briga por uma delegacia da mulher, por outros equipamentos de lazer. Nós fizemos as pré-conferências, Rogério, das mulheres, e quando nós chegamos ali, Areia Branca, aquela região toda da Zona Noroeste, o pessoal briga, porque, por exemplo, tem o Chorinho do Aquário, né, que é o lazer para todo mundo ter aqui do lado de cá. E lá, né, uma praça com atividades, com shows, para que as pessoas possam realmente também ter o seu lazer. A cidade, ela é um todo. Né? Proporcionalmente, todos os equipamentos tinham que ser replicados na Zona Noroeste. Sem dúvida. Nós temos 150 mil habitantes na Zona Noroeste. Tudo precisaria ter pelo menos uma unidade na Zona Noroeste. A delegacia da mulher que você bem mencionou, então nem se fale. Nossa, né? Pelo amor de Até Deus. porque a gente sabe que ainda, infelizmente, lá existe uma grande concentração de violência, né, de casos de violência registrados e principalmente contra a mulher. Então, e a ampliação, se faz necessário. né, gente? Eu acho que já não dá mais para usar o discurso de que a Delegacia da Mulher não precisa ficar aberta depois das 6 horas da tarde e nem aos finais de semana. Isso é uma coisa que a gente não pode mais nem falar, porque as pesquisas apontam que nos finais de semana aumentam os números de violência. Pelo menos se tivesse mais de uma, você poderia até por uma questão falar, então uma faz rodízio, né? Uma funciona, o outro então, no outro final de semana. Agora, já que só tem uma, não dá para fechar. E quando o marido retorna em casa, é depois das 6 horas da tarde. Final de semana é quando ele está em casa, ele sai para beber. Então, não adianta, é quando aumenta o número de violência. Né? A própria casa-abrigo, nós temos uma casa-abrigo em Santos, que é um espaço sigiloso, que abriga 4 mulheres. Né? E aí, a gente sempre ouviu falar, não, isso dá conta do município. Será que nós só temos 4 mulheres correndo risco de vida em Santos? Né? Será que a gente não tem que ter mais casas-abrigos, uma casa-abrigo metropolitana? É verdade. Né? Então, essas questões elas têm que ser discutidas. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Não é? E, na verdade, um problema que o país vem vivendo, os bancos de sangue de todas as grandes cidades estão à míngua. Não é? No Brasil, 1,9% da população doa sangue regularmente. Não é? É muito pouco. Segundo a OMS, 92 milhões de doações de sangue são registradas anualmente em todo o mundo. Para você ter uma ideia, no Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa, eles vivem um momento difícil. O número de voluntários caiu bastante. Hoje o nosso banco não tem mais de 12 bolsas de sangue, quando necessário seriam 40. Algumas iniciativas têm sido feitas, né, para angariar a doação de sangue. Inclusive, a Universidade de Santa Cecília promove no dia 17 um passeio para incentivar a doação de sangue. Mas, na verdade, acho que mais do que eventos como esse, não é? É o 5º passeio ciclístico, Dia Mundial de Doação de Sangue, e há também para cadastramento de doadores de medula óssea. Acontece no dia 17, no domingo, às 10h30 da manhã, saída aqui na Rua Cesário Mota, número 8. O que me chama, vai ter sorteio de brindes, tem a participação da Unisanta, Santa Cecília TV, o pessoal do Hemonúcleo de Santos. Agora, o que me chama a atenção é que nós deveríamos, nos dias de hoje, não existe uma legislação, a não ser aquela que a pessoa